Vamos ver hoje os pontos positivos. Há muita coisa boa e interessante em você ser um professor particular. Olá pessoal, hoje nós vamos falar das maravilhas de ser um professor particular. Num vídeo que já está lá no YouTube, vocês vão ver quais são as dores que as pessoas têm em decidir a ser um professor particular. Hoje vamos falar das coisas boas, né? Que a gente acaba ficando muito preso nas coisas ruins, nos pontos negativos, a gente tende a ser muito negativista. A primeira coisa que eu ressalto é a liberdade. Então, o professor particular, ele é livre em vários aspectos. Em muita coisa, ele não tem que seguir a regra estabelecida pelo instituto onde ele trabalha, pela escola ou pelo curso. Ele vai ter a liberdade de formatar aquele curso, as suas aulas, da maneira com que ele achar necessário, que atenda ao público-alvo dele e atenda à sua personalidade, porque cada pessoa tem uma maneira de ensinar. Daí a graça e a questão de que cada um é um ser diferente. Então a gente vai dar a aula de uma maneira diferente. Podem existir vários profissionais que estão voltados para esse segmento, mas cada um vai ter a sua característica. A primeira liberdade que eu ressalto é a liberdade da escolha do material. A gente acaba ficando muito engessado e a educação hoje em dia, de uma maneira geral, ainda está muito engessada em material. Se é um curso de inglês, tem o próprio material que a franquia estabelece. Existem as apostilas que já vêm montadas, que tem que seguir o esquema da escola. Então, tudo isso o professor ele tem que simplesmente seguir o que foi estabelecido pela escola, ele concordando ou não, acreditando ou não naquele material, ele acaba seguindo. Quando você se torna um professor particular, apesar do medo que eu comentei, no vídeo sobre as dores em ser um professor particular, esse medo da escolha, por a gente já ter tudo pronto pra gente, é uma liberdade de você poder buscar o que mais combina com a sua maneira de ser, a sua maneira de encarar a educação, a sua maneira de acreditar que o aluno vai aprender daquela forma. Então é uma busca que o professor tem que fazer. Hoje em dia, com o auxílio da internet, você pode pesquisar nas diversas editoras que existem de materiais de inglês, você pode ver o que melhor se adapta com a sua realidade, com o seu perfil de aluno, com a sua faixa etária. Então você pode ter essa flexibilidade na escolha. E uma coisa que é uma tendência que já existia, mas que agora está cada vez mais forte, é a aula personalizada, em que o aluno não quer seguir um material. É lógico que isso vai depender muito do nível do aluno, da necessidade específica que ele tem, e isso vai ser um assunto também que vai ser discutido mais para frente, que eu vou falar melhor sobre essa nova tendência, que é as aulas para fins específicos, onde a gente vai atender a necessidade do aluno naquele momento e vamos ter que buscar materiais alternativos, produzir materiais, mas esse é um assunto para outro momento. Mas de qualquer maneira, você vai ter a liberdade de buscar esse material. Um outro ponto que também é importante, a metodologia. Quando você está principalmente numa instituição de idiomas, você acaba tendo que seguir aquela metodologia que é extremamente engessada de acordo com o que eles acreditam. Então você não pode fazer nada diferente daquilo, porque você tem que seguir aquele padrão. E quando você dá as suas aulas particulares, não é uma questão, eu não considero nenhuma escolha de metodologia. É lógico que a gente vai tender a utilizar uma metodologia que a gente se sinta mais confortável e que a gente veja que o aluno vai aprender. Eu acabo utilizando mais a comunicativa, porque é a que eu aprendi e que eu trabalhei por muitos anos e porque eu acredito que realmente funciona.
mas eu não utilizo só essa metodologia. Existem várias metodologias. Na verdade, tem um autor que ele explorou 30 diferentes metodologias. Então, na verdade, a gente pode fazer uma mescla de várias metodologias e acaba criando a nossa própria metodologia. Então, esse é o pulo do gato ali, que o professor particular, ele tem essa oportunidade de desenvolver uma metodologia própria. Eu posso dizer que a minha metodologia é a metodologia da Tati, porque eu mesclo várias coisas e acabo fazendo o que eu acredito que vai auxiliar o meu aluno no aprendizado do inglês. Então, o objetivo principal do professor tem que ser esse. O que eu vou fazer para que o aluno aprenda? Você vai usar o que for necessário para que o seu aluno aprenda. Então, se você tiver que plantar bananeira, se você tiver que fazer o aluno repetir várias vezes a frase, o que for necessário, você vai buscar para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, nessa questão, o professor tem essa liberdade de buscar essas diferentes metodologias, utilizar, fazer a escolha de uma só, mesclar, e aí fica a critério do professor. A liberdade é a palavra-chave para o professor particular. Um outro ponto também que é super favorável e faz a maior diferença é a flexibilidade. Quem não gostaria de montar o seu horário de acordo com a sua necessidade? Muitas vezes a gente tem que seguir o horário que a escola estabelece ou que o curso estabelece, porque são aqueles os horários que estão disponíveis para as aulas. É aquele horário que a escola precisa de você. E aí você tem que se desdobrar em vir de um lugar para outro e fica naquela correria do dia a dia. Você tendo o seu próprio esquema de aulas, você que estabelece os seus horários, você que vai determinar se você vai começar cedo e dar aula bem cedinho, só a manhã inteira, ou vai dar aula só na parte da tarde, vai terminar mais cedo, vai terminar mais tarde. Então você estabelece o seu horário de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda também. Muitas pessoas, principalmente agora com a pandemia, depois que começou o trabalho em casa, as pessoas tiveram uma mudança também no horário delas. Então, muita gente começou a procurar aula antes de começar o trabalho. Então, por exemplo, os horários da manhã cedinho, que eu não tinha uma procura tão grande, agora eu tenho uma procura muito grande. Porque as pessoas estão buscando esse horário em que elas acabaram de acordar, estão com a mente ainda toda livre, sem preocupação de trabalho, para começar a estudar e depois já ficar livre disso, ficar focado só no trabalho. Então, o seu horário, quem vai fazer vai ser você, de acordo com as suas necessidades e com a sua demanda. Quando eu comecei, isso é uma coisa bem legal também, por exemplo, para as mulheres que acabaram de ter filho ou que têm filhos pequenos, você vai estabelecendo a sua grade de horários de acordo com a demanda do seu filho. Quando meu filho nasceu, os seus 6 primeiros meses de vida, eu fiquei parada, dando atenção principalmente para as necessidades que a criança, o recém-nascido, requer. E aí, depois, aos poucos, eu fui abrindo a minha agenda para alunos que já estavam me ligando, procurando, sabendo quando eu ia voltar. Então, aos poucos, eu fui encaixando. Então, a minha agenda de horários, ela foi aumentando à medida que o meu filho foi ficando mais independente. Então, foi uma maneira bem interessante que eu descobri de conciliar a maternidade com a parte profissional. Uma coisa que eu tinha muito medo antes, que trabalhava de 9 às 9, saber como que eu ia encaixar um filho nessa carga horária tão pesada, de estar o tempo todo, às vezes ficar o dia inteiro fora de casa. Então, isso foi uma coisa que realmente se encaixou muito bem com o período que eu estava passando naquela época. Eu com um filho pequeno, começando na gestação, que aí eu estava disponível, ficava atendendo os alunos sempre que dava, apareciam os alunos, que eu trabalhei até a semana anterior do meu filho nascer, então sem o menor problema de encaixar. Tive
uma gestação tranquila, então não atrapalhou a minha agenda, né, os meus horários. Porém, depois que o meu filho nasceu, eu preferi fazer esse acompanhamento de perto do meu filho até ele começar a se tornar mais independente. Hoje, já com seus quase 8 anos, ele já tem independência de eu começar a vir dar aula cedo e ele está dormindo ainda, a gente fica controlando por um walk-talk. Ele acordou, só me avisa, amanhã acordei, eu vou dando as orientações para ele e ele fica lá fazendo o que for necessário enquanto eu estou dando aula. Então você pode organizar o seu horário de forma que você não deixe de ser mãe, que você consiga juntar essa parte da maternidade sem esse sofrimento, né, que as mães geralmente têm em voltar a trabalhar e não conseguir conciliar, né, com a função de mãe. Você vai conseguir fazer isso e ainda não parar com a sua parte profissional, estar ainda sempre ligada, sempre atuando e não deixando ficar muito tempo você parada sem ter a prática, para você não perder, né, também o pique, o conhecimento dos alunos. Então, nesse sentido também funciona bastante, é um diferencial. Uma outra coisa que vocês têm que pensar é que com as suas aulas, né, então um outro ponto que é bem interessante é que agora você que cria suas regras, e isso é muito importante e é necessário que seja feito. Tudo tem que ter uma regra, né? A gente não é para um professor particular que vai ser tudo de qualquer jeito, as coisas vão andar, vai ser tudo jogado, tudo largado. Não, você tem que estabelecer as suas regras. Então, como você entende que vai ser um bom funcionamento das suas aulas? É um negócio, né? Apesar de você sentir que aquilo é parte da sua vida, no caso são os melhores momentos do meu dia, são os momentos que eu passo aqui com os meus alunos. Ele é um negócio que tem que ser encarado com seriedade e tem que ser feito de uma maneira que não cause problema nem para você, nem para o aluno. Então você estabelece as regras, tudo direitinho, forma um contrato bem estruturado. Se você tiver uma pessoa da parte jurídica que possa te orientar, veja se está tudo certinho. E ali você vai estar com todas as regras que você julga ser necessárias para que você tenha um bom desempenho e um bom procedimento do seu curso. Então, ambas as partes vão ficar cientes do que tem que ser feito, né, das regras que têm que ser respeitadas. Então, isso é um ponto bem importante que existe e tem que ser feito. Outro detalhe que é também um dos amores até dessa parte é você poder trabalhar com amor, no que você gosta, da maneira com que você gosta, que uma vez que você sai dessas amarras de seguir o que outras pessoas estabeleceram e você tem que fazer daquele jeito, você poder fazer com o seu tempero, com o seu toque especial, você vai fazer aquilo com muito mais amor, com muito mais garra, com muita mais vontade, com uma vontade muito maior, porque tudo depende do seu trabalho. Então, você só vai ser um professor que vai ter alunos, que vai manter alunos, que vai ter sucesso se você fizer um bom trabalho, se você tiver um bom desempenho. Então, você fazendo o que você gosta, da maneira que você entende que deve ser feito, que você estabeleceu, você não vai sentir aquela obrigação, aquilo não passa a ser mais a palavra trabalho, que é uma coisa que as pessoas consideram, né? Muitas pessoas consideram como um fardo. De maneira nenhuma, aquilo vai ser um momento em que você vai se divertir, em que você vai ser criativo, em que você vai ajudar as pessoas, que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, em que você vai ser uma pessoa que está ali para acrescentar, para ajudar. Isso não tem preço. Você ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de alguém, seja por um motivo ou por outro, às vezes o aluno vem, ele não está nem tão interessado, preocupado, assim, no que ele vai aprender de fato, né? É lógico que todo mundo, né, vem para cá com um objetivo, mas às vezes um dia o aluno vem do trabalho tão cansado, tão desanimado, com vários problemas que ele teve,
uma aula sua, que você consiga mudar o assunto, o tópico, fazer uma aula agradável, ele vai se sentir tão bem que vai funcionar como uma terapia. Muitas das vezes os alunos chegam para mim e falam: nossa, eu acho que eu vou ter que começar a pagar mais como aula e terapia, porque eles saem daqui até mais leves. Então o professor ele tem que ter também essa sensibilidade de perceber como está o aluno. Porque às vezes a gente planeja uma aula linda e maravilhosa, tá super na expectativa de que aquilo vai ser maravilhoso, só que quando a gente chega para dar aula, a gente percebe que o aluno não tá naquela vibe para aquele tipo de aula. Você tem que perceber que o aluno não está naquela vibe. Então você vai ter que criar. Então, a característica, né, do professor, que é ser bem criativo, ela tem que ser ainda mais forte, porque você, ali naquela hora, você tem que mudar totalmente o seu planejamento, de forma que você vai atingir o aluno, vai fazer com que ele participe e ainda se sentir melhor. Então, tudo isso são detalhes que fazem a diferença, não só no professor particular, né, em qualquer tipo de profissional, mas aqui como o seu trabalho depende exatamente de você, você ali é o que vai fazer a diferença, tem que ter esse olhar, né, mais abrangente para o aluno como um ser humano, né, um indivíduo, né, ele não está ali só, você não pode visualizar o aluno como um disquete, né, na época do disquete, né, olha que horror, que tá ali para você só encaixar ali, passar informação, passar conteúdo e ele vai assimilar e vai desenvolver aquilo. Não, às vezes ele está precisando de um pouco de carinho ali, de um pouco de atenção, e esse toque vai fazer toda a diferença na vida dele. Fazendo tudo isso, trabalhando com amor, prestando atenção no aluno como indivíduo, fazendo as coisas da maneira com que você acredita que vai dar certo, você começa a formar um nome na sua cidade, ou agora no mundo digital, nas mídias sociais. Então você passa agora a ser um nome conhecido. Então você não é só mais aquele professor particular que fica procurando alunos. Você é o fulano de tal, você é aquela professora que tem aquele diferencial, que os alunos gostam de assistir a aula, de ter aula com essa pessoa, por causa desses aspectos, dessas características. Então você cria um nome forte para o seu trabalho e você faz diferença na vida dessas pessoas. Então todo esse conjunto de fatores que você concilia e estabelece para o seu jeito de dar aula, ele faz a diferença. Então é um trabalho meio que de formiguinha, de personalização, de customizar a sua aula de forma que atenda não só você, como o seu público-alvo, não deixando nunca de lado essa parte que é muito importante, que é a parte interpessoal. Você saber lidar com a outra pessoa também, porque você não pode esquecer, são indivíduos, são pessoas que estão aqui para aprender, mas que estão aqui também para vivenciar uma coisa nova. Então elas querem experimentar. Então tudo é uma experiência que pode ser boa ou ruim, mas nós temos que nos esforçar para que essa experiência seja sempre boa. Vamos continuar comigo nessa jornada? Aguardo vocês nos próximos vídeos.